Então, pessoal, vamos iniciar nossa aula hoje, nesse módulo EAD, sobre linguagem de programação. Bem, a linguagem de programação que a gente vai utilizar no nosso laboratório será a linguagem C. Mas você tem que se lembrar que o pessoal da informática estará se preparando para trabalhar em qualquer tipo de linguagem, desde PHP, Java, linguagens para Android, linguagens de banco de dados e etc. Tá? O padrão da linguagem, a lógica da linguagem, como nós aprendemos, é a mesma. Tu vai poder migrar de linguagem para linguagem, apesar de tu poder escolher uma linguagem que tu goste de trabalhar, mas o profissional atual não pode ficar preso a uma única linguagem. Ele tem que conhecer pelo menos umas três. Então, sim, outro detalhe é o seguinte: antes da gente iniciar essa introdução, o que eu quero que tu faça? Aquela questão de algoritmo, linguagens de alto nível, de baixo nível, eu vou deixar para que tu faça a tua própria pesquisa, ou tu pode rever o material de lógica de programação, onde eu falei com vocês sobre isso, ou tu pode fazer uma rápida pesquisa aí na internet, no YouTube, tá? Para revisar esse assunto. Aqui eu vou me focalizar na questão mais prática da linguagem, que é onde os alunos sentem a maior dificuldade. Então a gente vai preparar o nosso computador para trabalhar com a linguagem C. O que eu vou precisar é do programa Deve Ser Mais Mais. Tá? O programa Deve Ser Mais Mais, ele já está preparado, ele é um compilador, tradutor. Tá? Tu vai pesquisar também o que é compilador nas tuas pesquisas pessoais. O estudante de AD, ele não pode se prender só àquilo que o professor está passando aqui no slide. Tá? O slide é só uma orientação. Tanto o slide quanto o vídeo. O slide vai estar disponível para você. Mas tu tem que te acostumar a fazer as tuas próprias pesquisas. A internet, ela passa a ser para você, além de um local de distração, né, e de diversão, para o técnico, a internet também é uma ferramenta de trabalho. E uma excelente ferramenta de trabalho. Então tu vai baixar o Deve Ser Mais Mais, tá? Tu baixa aí na internet com muita facilidade. Se tu tiver alguma dificuldade de baixar o programa, tu entra em contato com o professor, tá? Que ele te dá uma orientação. O Deve Ser Mais Mais, ele suporta tanto a programação da linguagem C como a programação do C++. Então ele é um programa muito fácil de utilizar. Nosso primeiro programa em C, o que tu vai fazer? Tu vai abrir o Deve Ser Mais Mais e vai digitar esse código aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que significa cada linha, tá? Então tu vai abrir o Deve Ser Mais Mais, tá? Chegando aqui no Deve Ser Mais Mais, tu vai em arquivo, novo, arquivo fonte. Arquivo, novo, arquivo fonte. Tá? Aí pronto, é muito fácil. Agora basta a gente começar a digitar o nosso código. Tá? Ele é intuitivo, ele vai te ajudar em algumas coisas. Tá? Tu vai ter como boas práticas, tá? Quando tu começar a programar, tu já fechar a chave ou a aspa, o parênteses que tu estiver abrindo. Nesse caso aqui, ele já fecha para ti. Se tu tiver num outro editor de texto que ele não fecha, tu já abre e fecha, para não ter nenhum tipo de preocupação no final.
aqui no final é retorno 0, tá? Pronto, digitei o meu código. Esse é o nosso primeiro programa em linguagem C que a gente vai digitar. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai executar, certo? Só que para executar, eu preciso compilar. O critério técnico de compilar o programa eu também não vou explicar, tá? Para não deixar a aula muito maçante, nem muito comprida. Entra também nas tuas pesquisas, o que é um compilador, tá? Para que eu execute, eu preciso compilar. Para que eu compile, eu preciso primeiro salvar. Então, tu vai perceber, ó, que se eu disser que quero executar, ele vai perguntar para mim se eu quero salvar, tá? Eu vou dizer que sim. Ele pergunta se eu quero compilar agora, eu vou dizer que sim. E para compilar, eu preciso salvar, tá? Então, eu vou salvar aqui na área de trabalho para ficar mais fácil de achar. Então, você pode botar primeiro programa. Pronto, ele vai salvar na extensão aí própria da linguagem, própria para ele abrir. Salvei. Beleza. Aí ele compilou e executou. O resultado está aqui na tela, ó. Hello World. Esse é o resultado, tá? Muito simples, muito fácil. Vai abrir o programa e digitar. Tu pode parar o vídeo para olhar o código, tá bom? De digitar tranquilamente. Tá, voltando para o nosso slide, tá? Aqui está o código para você digitar. Vamos entender um pouquinho, tá? O que é o nosso código. Primeiro, a primeira linha, tá? Que é o include, ele vai incluir as funções de entrada e saída. O main significa principal, né? Está informando que o programa começa ali, a partir dali que o programa vai começar. E a chave indica um bloco de instruções. Então ele inicia e finaliza naquela chave, finaliza aquele bloco. Bem, e o printf, tá? Ele vai retornar para a tela uma string. A string nós vimos também em lógica de programação, que é um conjunto de caracteres que é colocado entre aspas, tá? Então a função printf tu vai colocar entre aspas o texto hello world, que é um texto de exemplo, mas poderia ser qualquer texto que tu colocasse ali entre aspas. Bem, aí eu tenho para você dois exercícios, tá? Tu vai, além de digitar ali o primeiro programa em C, tu vai modificar o programa para que ele imprima estou gostando de estudar esse assunto. E depois tu vai recompilar e executar o seu programa, tá? Depois que tu compilar e executar esse programa, que tu responder as atividades, tu vai enviar para o ambiente EAD, tá? Para que eu possa fazer a correção e tu possa acessar o próximo módulo. E tu vai perceber que alguns códigos que tu digitar, ele vai ter o caractere /n no final da frase. Tu vai experimentar adicionar dois caracteres /n no final da frase. Por exemplo, estou gostando de estudar esse assunto. /n, /n, /n. Recompile, execute. O que aconteceu? O que dá para deduzir que o caractere /n faz? Tá? Então, eu vou deixar para você descobrir também o que esse caractere /n faz, mas eu vou falar sobre ele na próxima aula, tá bom? Eu vou deixar também para você um link muito legal, tá? Tu vai acessar esse link aqui e vai entrar aqui nesse site. Tem um exercíciozinho bem interessante, bem legal. Ó. Aqui, introdução à linguagem C, nosso primeiro programa. Então, nesse blog aqui, ele explica um pouquinho sobre o Dev C++. Ele faz uma atividade,
tá? Então tu dá uma olhadinha nesse site aqui, dá uma lida, ele explica que vai fazer também parte dos teus estudos e da tua evolução pessoal no teu estudo. Tá bom? Aqui está bem explicadinho, tem uma série de coisas legais. Eu vou disponibilizar também o PDF desse site aqui para que acontecer algum problema com o servidor, o site sair do ar, etc. A gente tem o PDF aí, tá bom? Então, com isso a gente finaliza a nossa aula. Estarei disponibilizando o PDF, faça atividades, estude, volte o vídeo, assista quantas vezes você quiser, você precisar, e qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com o professor da sua disciplina.